Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a sua vida e que o poder de Deus possa te alcançar como cura. Eu estou nesses 3 vídeos falando sobre culpa. A culpa, ela é um sentimento mortal. A culpa é um sentimento produzido por circunstâncias, erros ou decisões erradas do passado. A culpa, ela traz consigo ansiedade, a culpa traz consigo medo, a culpa traz consigo depressão e, para mim, o pior de todos, a culpa traz um sentimento de derrota, porque toda pessoa que entra numa batalha espiritual se sentindo culpado, ele já perdeu a sua guerra. Eu disse no vídeo anterior que é preciso confessar, é preciso falar. Nada é mais libertador à alma e nada é mais libertador ao espírito de um homem do que ele colocar para fora, do que ele falar da sua dor, falar do seu conflito, falar do seu medo. Quando tudo isto é feito, eu preciso entender que o ser humano é feito de emoções, o ser humano é dominado pelas emoções. Na psicologia, a alma está relacionada à vontade. Tudo aquilo que o homem quer é fruto de um sentimento. A pessoa que quer prosperar são as suas emoções, sua alma, o desejo que ele tem no interior é o que dá força para que ele possa lutar por isso ou não. Um homem em equilíbrio com a sua alma, em equilíbrio com o seu sentimento, ele tem a capacidade de romper e de prevalecer na vida. Mas a pessoa dominada pela sua dor e pela sua angústia dificilmente encontrará o lugar correto para a sua alma e o lugar correto para a sua emoção. Com relação à culpa, quando ela domina a minha mente, quando ela domina a minha alma e o meu espírito, a culpa produz em mim morte e destruição em todas as áreas da vida. Eu preciso, é claro, falar, eu preciso, é claro, confessar, mas acima de tudo isso, eu preciso me sentir curado. Há pessoas que dizem que não conseguem perdoar, é porque no fundo ele não consegue sentir que perdoou. Há pessoas que não conseguem ter alegria na vida, é porque no fundo ele não consegue se sentir feliz diante das abrulhas, das lutas e das dificuldades que ele tem, porque isto é um sentimento. Conhecer a obra de Cristo, conhecer todo o poder de Deus, libertador, todo o poder curador do Senhor, toda a obra de plenitude de Deus que anula todos os meus erros, todos os meus pecados, que me faz ser nova criatura. Mas não crer nisso, não apropriar disso, me faz ainda um homem infeliz, destruído e amarrado por forças malignas. Há pessoas que entendem e que muitos já falaram do seu erro, que já assumiram as suas culpas, mas ele não consegue se sentir curado, não consegue se sentir perdoado e não consegue se sentir liberto desse sentimento. Há uma verdade na palavra de Deus que está em 1 João, capítulo 1, verso 9. A palavra do Senhor, ela diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A obra de Jesus foi perfeita, plena. A Bíblia diz que nem você nem eu precisamos de mais nenhum sacrifício. O único sacrifício que deveria ter sido feito, Jesus o fez na cruz do Calvário por você e por mim. Jesus nos deu no seu amor, na sua misericórdia, no seu perdão, a capacidade de nos libertar, de nos purificar. E entenda, Deus não quer o sentimento de remorso, Deus quer o sentimento de arrependimento. Arrependimento significa tristeza pelo que fez e mudança de direção. Eu só estou arrependido quando de fato meu coração se entristece com aquilo que aconteceu, mas eu tomei uma decisão de mudar de vida. Há pessoas que têm remorso, elas têm culpa, elas têm peso na consciência, elas sabem que aquilo que fizeram na vida foi errado, mas eles não conseguem mudar de vida, não conseguem mudar a sua história, porque elas trazem consigo remorso e não arrependimento. O que Deus quer de nós é o arrependimento. O arrependimento me leva a orar, a confessar diante de Deus o meu pecado,
a dizer ao Senhor que sim, eu não mereço a sua graça, não mereço a sua salvação, não mereço a sua misericórdia, mas Ele decidiu me dar. Quando eu entendo que eu me arrependi do meu pecado, que eu confessei o meu pecado, eu preciso apropriar dessa verdade. Eu preciso entender que agora o principal passo é eu me sentir perdoado, me sentir lavado pelo amor de Cristo Jesus. As pessoas de baixa autoestima, saibam o que eu vou dizer. A pessoa que se sente menor, a pessoa que não se sente valorizada, a pessoa que não se sente amada, ela terá muita dificuldade de se sentir perdoada. Porque na verdade ela sabe que Jesus o perdoou, mas ele se sente tão último de todos que dentro do seu coração ele imagina que Deus não vai perdoá-lo. A pessoa que se compara ao outro, ao erro do outro, à vitória do outro. Nós vivemos um tempo tão infeliz dentro da igreja, que as pessoas estão testemunhando prosperidade, vida abençoada, como se só isso fosse o único significado da bênção de Deus, e obviamente não é. Mas muitas vezes a pessoa sentada, vendo alguém dizer da sua cura, do seu milagre, da sua prosperidade, a pessoa que já não se sente nada, ela se sente mais culpada ainda por Deus, mas os valores de Deus não são esses. Jesus te ama pelo que você é. Ele pagou um alto preço pela sua vida. Toda a obra de amor, de misericórdia, todo o propósito de Deus, desde que Ele enviou Jesus como seu único filho para morrer na cruz do Calvário para você e por mim, tudo isso pode ser desfeito se você não conseguir se sentir perdoado por Deus. Há pessoas que têm bloqueio com a ceia, porque elas imaginam que não podem participar da ceia, porque elas se sentem acusada, se sentem cheio de pecado. A palavra do Senhor diz uma verdade profunda. A Bíblia diz que Deus não acusa ninguém. A acusação é o maior inimigo da fé. Toda pessoa acusada, ela sente que perdeu a sua fé. Toda pessoa, por mais que ela esteja orando, se o diabo conseguir acusá-la de um erro, imediatamente aquela fé vai embora. É assim na vida financeira, é assim na vida familiar, é assim em tudo que nós fazemos. Quando nós carregamos um sentimento de culpa, nós anulamos toda a fé. O que a Bíblia diz é, se nós confessarmos os nossos pecados, nós precisamos crer que Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados. Saiba o que eu vou dizer a você. Suas emoções e a sua alma devem seguir a sua fé. O que você sente deve ser fundamentado não pela alma, mas pela palavra de Deus. Quando eu consigo, e Jesus disse isso nos últimos dias, o meu justo viverá pela fé. Jesus estava dizendo que o homem e a mulher de Deus consegue acreditar acima dos seus sentimentos. Por isso, talvez dentro do seu coração você diga, bispo, eu não consigo me sentir perdoado. Eu acho que Jesus nunca me perdoou. Eu acho que Deus nunca olhou para mim com olhar de amor e de misericórdia. Isso é um sentimento. Sujeite os seus sentimentos à sua fé. Sujeite os seus sentimentos à palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz, se você confessar o seu pecado, com arrependimento genuíno dentro do seu coração, Deus é fiel. Deus quer perdoar você. Deus não quer que você caia no erro de Judas, de morrer, de perder a vida, de perder os anos que ele tinha para frente, de seguir a vida, o ministério que Deus deu a ele, porque dentro do coração dele ele carregou um sentimento profundo de culpa. A palavra pecado nada mais significa do que errar, erro de caminho. Decisões erradas são pecados. O que me tira do céu é uma decisão errada. Eu errei o caminho, eu errei a vontade de Deus. Davi adulterou e foi perdoado por Deus. A palavra do Senhor diz que Abraão teve Isaac e antes ele tinha tido um filho segundo a sua própria vontade. Tantos homens de Deus erraram. Elias pediu para si a morte. Tantos homens falharam, mas souberam lidar com a sua culpa. Souberam lidar com o seu erro. Encontraram no coração de Deus um lugar de arrependimento e mudaram a sua vida e a sua história. Que Deus encontre no seu coração um lugar de arrependimento e que você encontre o perdão, o amor de Deus, mas mais do que isso tudo, que você possa se sentir perdoado pelo amor e pela misericórdia de Deus. Talvez o que você fez foi muito duro. Talvez o que você fez levou muitas pessoas a apontarem o dedo contra você.
Talvez o que você fez levou muitas pessoas a julgarem você. Talvez diante do seu sentimento de culpa você se sentiu a pior pessoa do mundo. Se você confessar os seus pecados, Deus é fiel, justo para perdoar você e te libertar desse sentimento de culpa dentro do seu coração. Se você hoje gostaria de confessar o seu pecado, de receber o perdão de Deus, e mais do que isso, se você gostaria de se sentir perdoado, feche os seus olhos onde você está. Eu quero orar com você e quero orar por você. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, ó Jesus de milagres. Senhor Jesus, eu levanto as mãos em direção a este homem, a esta mulher. O Senhor conhece os erros, os pecados, nada é encoberto diante do Senhor. O Senhor sabe a gravidade da decisão errada, do pecado, daquilo que este homem, esta mulher fez, mas o Senhor não está aqui para condenar, para julgar. O Senhor está aqui para conhecer o coração quebrantado de um homem, de uma mulher disposto a mudar de vida, a transformar a sua história e não incorrer mais neste erro. Eu lhe peço ao Senhor Jesus que este pecado confessado diante do Senhor traga cura e libertação. Senhor Jesus, esta pessoa que tem se sentido na vida derrotado, acusado, que sente na vida que nada vai dar certo porque ele tem um grande erro diante do Senhor, Espírito de Deus cura, liberta, traz, Senhor Jesus, nesse dia teu perdão, a tua misericórdia. Espírito Santo, convence este coração a tomar posse, a possuir a graça, a misericórdia e o amor de Deus. E se até hoje esse homem e essa mulher não conseguiu se sentir perdoado, Espírito Santo, convença, traga perdão para que a partir de agora ele seja livre e limpo dos erros e dos pecados. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o perdão e o amor de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida. Que Deus tire e liberte o seu coração de toda a culpa e que você experimente o melhor de Deus, em nome de Jesus.